O tema da minha mensagem hoje é: que dia guardar? Sábado ou domingo? Eu não sei quanto a você, mas eu pelo menos tive essa dúvida durante um bom período ali no início da minha conversão. Hoje, graças a Deus, não tem mais. E o texto vai falar disso aqui, não só disso aqui, mas vai falar também sobre a queda de um jovem que estava na sacada, ali na janela. Paulo pregando, ele dorme na pregação, cai, e a gente vai dar continuidade aí às nossas pregações no livro de Atos. Vamos ler então? Atos capítulo 20, versículo 7, por favor, irmãos. No primeiro dia da semana, reunimos-nos a fim de partir o pão. Paulo, que estava para sair no dia seguinte, falava-lhes, e tendo prolongado seu discurso até a meia-noite, havia muitas luzes, até a meia-noite pregando, vocês reclamam da minha pregação, né? Verso 8. Havia muitas luzes no aposento superior onde estávamos. Certo jovem chamado Eutico estava sentado numa janela, prolongando Paulo ainda mais o seu sermão, ou seja, além da meia-noite. O jovem adormeceu profundamente, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o ergueram, estava morto. Então Paulo desceu, debruçou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, pois a vida está nele. Verso 11. Em seguida, subiu e, tendo partido, comido o pão, ainda falou muito tempo até o raiar do dia. Então partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. Até aí tá bom, olha para cá, por favor. Na última quarta-feira, eu comecei aqui o capítulo 20 do livro de Atos, e eu falei sobre o evangelho que é a verdade que corrige. Mostrei que, assim como Paulo, é fundamental que pastores, e assim de fato acontece com pastores que estão preocupados com o crescimento do reino espiritual, não o crescimento de igreja, porque às vezes você ser fiel na pregação pode afastar pessoas ao invés de trazer pessoas. Mas todo pastor bíblico, ele vai consolar as pessoas quando houver necessidade, momentos de dificuldade, de luta, necessidade, ele vai fazer isso. Mas também ele vai confrontar os irmãos quando verem erro. Quando ele ver um erro em algum irmão, ou ele vê que algum irmão está andando por um caminho tortuoso que pode dar ruim lá na frente, um pastor que de fato ama as ovelhas, ele vai intervir. Ele pode não ser ouvido, isso é verdade. Mas ele vai intervir, ele vai falar: olha, sei que você está fazendo errado, o jeito que você está criando seu filho errado, o caminho que você está tomando errado, não vá por aí. É fundamental que você faça isso. E eu falei sobre isso, sobre encorajamento, correção, e falei sobre o cristianismo ser a única religião de fato verificável. Em que sentido? Tanto aqui no livro de Atos, nós vemos Lucas, os evangelhos, até o Antigo Testamento, nós vemos que o evangelho, você vê em toda a Bíblia, datas, reis, imperadores, tudo para que se possa conferir. A nossa religião não é simplesmente da cabeça de um homem, como muitas são. Você pode historicamente conferir. De fato, existiu um tal Jesus Cristo na época de Pôncio Pilatos, é dado aos governadores e tantas outras pessoas ali, fácil. Então isso, claro, nos traz segurança em relação ao Evangelho, e é por isso que Lucas ele é extremamente cronológico. Então a gente entra aqui no versículo 7 em diante. Eu quero passar apenas 2 princípios. Põe o primeiro, por favor, ali. O primeiro princípio é o seguinte: por que nós não guardamos o sábado? Versículo 7, leia comigo novamente, só o início. No primeiro dia da semana, reunimos-nos a fim de partir o pão. No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo. Esta é a primeira referência, de fato, da reunião dos cristãos aos domingos. Esta é a primeira menção, veremos algumas mais adiante. E normalmente eles se reuniam para celebrar a ceia, e depois da ceia, de fato, era feito um banquete para todas as pessoas que ali estavam. E você sabe, via de regra, eu acho que a religião mais conhecida que guarda o sábado é o Adventismo, e eles vão dizer que nós estamos errados em guardar o domingo, porque o dia do Senhor é o sábado. E eles se apegam a muitas ordenanças que nós vemos de Moisés, dos profetas, em todo o Antigo Testamento, mas eles se esquecem que de fato não há nenhuma sequer ordenança, tanto de Jesus como dos apóstolos no Novo Testamento, para se guardar o sábado. E eu vou explicar aqui o porquê disso. Pelo contrário, na verdade, a única menção que nós vemos em Colossenses 2,16 é para não exigir dos gentios aquilo que não se deve exigir de ninguém. Os judeus, eles têm a religião deles, eles podem continuar até seguindo os ritos deles, mas nós não devemos exigir nada dos gentios. É tão certo que em Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, Paulo vai dizer assim: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, bebida,
ou dia de festa, lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém vos julgue por comida e por bebida. Basicamente, é dessas coisas que nós somos julgados pelos adventistas. Onde já se viu comer carne de porco, x-bacon? Não, não pode. Onde já se viu não guardar o sábado e guardar o domingo? E é interessante que, se eles de fato querem levar a sério a questão da guarda do sábado, eles teriam que guardar o ano sabático, que ali era um ano inteiro, guardando. Eles teriam que guardar as festas judaicas, e essas coisas, é claro, eles não falam. Paulo, em Romanos, quando ele vai entrar a respeito em assunto de dias, festas e por aí vai, Romanos 14, versículo de 1 a 5, ele termina o versículo 5 dizendo assim, a respeito de dias, né? Ele diz, olha, um acha que tem que guardar tal dia, outro acha que tem que ser esse, sábado, domingo, segunda e terça. E ele diz assim no versículo 5, cada um tenha em mente aquilo que acha que tem que ser correto. Cada um tenha bem definido aquilo em sua mente. Ou seja, ele não coloca uma ordenança. Ó, tem que ser o sábado e pronto, acabou. Por quê? Hebreus 10:1. Ora, sendo a lei a sombra dos bens futuros e não imagem exata das coisas. O que o autor de Hebreus vem dizer que de fato o sábado era como se fosse uma sombra. A mesma coisa em relação a Cristo. Se Cristo de fato já veio, e Hebreus, Paulo, o Novo Testamento vai dizer que na verdade o sábado era a sombra do descanso que viria, não há mais necessidade de guardarmos o sábado. Não dá para acrescentar comidas e bebidas, Cristo, comida, bebida e sábado juntamente com Cristo. Tanto é que os apóstolos, em Atos, eu já preguei sobre isso lá no Concílio de Jerusalém, eles brigam a respeito da circuncisão, perdem, mas eles brigam a respeito da circuncisão. Todavia, você percebeu que pelo sábado eles não brigam? Eles não fazem uma reunião com o concílio, olha, vamos a Jerusalém, vamos definir que dia se deve guardar. Eles não, cada um tem bem definido em sua mente o dia que se deve guardar. E não há nenhuma obrigatoriedade. Quem guarda o sábado, se for levarmos a sério a Escritura, essa pessoa, se ela trabalhar um sábado sequer da vida, segundo a Escritura, deve ser morta. E não vemos que é isso que acontece. Por quê? O texto de Êxodo e tantos outros vai dizer isso. Êxodo capítulo 31 diz assim, durante 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene, santo ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no dia do sábado, certamente será morto. Como? Quem fizer algum trabalho no dia de sábado, deve morrer. É isso que a Escritura diz. Eu conheço adventistas médicos que trabalham no sábado. E estão vivos. É uma incoerência com isso daqui. O canal Novo Tempo, você sabia que funciona no sábado? Hoje mesmo meu irmão me dizia, um parente dele, olha, meu parente guarda o sábado. Não trabalha. Mas ele tem um comércio, ele coloca alguém para trabalhar para ele. Aí fica fácil, né? É pecado trabalhar no sábado. Então eu pago alguém para pecar por mim. E detalhe, o lucro do comércio vinha para ele. É hipocrisia demais. Não pode. O certo não poderia. O canal Novo Tempo é assim que funciona. Eles dizem, mas esse dia nós não recebemos. Não, mas se a Escritura diz não trabalhe, não tem essa, não trabalhe, não receba. Posso trabalhar desde que não receba. Se não pode, não pode. Eu tenho um amigo militar, que eu lembro que, é fato, quando a escala dele caía no sábado, a escala de serviço, ele fazia de tudo para trocar. De tudo. Trabalhava 2 dias para uma pessoa, para não poder trabalhar no sábado. Só que eu já vi ele não conseguir trocar a escala de serviço e ter que trabalhar no sábado. Se formos seguir ao pé da letra aquilo que eles creem, ele deveria morrer. Deveria ser apedrejado. Porque quem guarda o sábado, então deve guardar toda a lei. E convenhamos, quem consegue? Quem consegue? Veja como é. Às vezes eu assisti um pouquinho no canal Adventista lá. Aí, eu lembro que eu estava vendo uma vez um programa de debate. Claro, eles colocam um pastor que é super preparado e pessoas que não têm tanto conhecimento. E eu lembro que o pastor começou a falar, olha, não devemos roubar, não devemos matar e um monte de coisa. Aí ele falou a frase que era a deixa para entrar no sábado. Na hora eu chamei minha esposa. Ele disse assim, o que adianta você guardar todos os mandamentos e falhar em um? Sendo que a Bíblia diz que aquele que não guarda um mandamento, aquele que erra em um mandamento é réu de toda a lei. Tiago vai dizer. Na hora eu chamei a Raquel e falei, Raquel, ele vai falar sobre o sábado. Quer apostar comigo? Dito e feito.
O que adianta você guardar toda a lei e não guardar o sábado? Aí eu pergunto para vocês, pobres mortais, miseráveis pecadores como todos nós, quem aqui consegue guardar toda a lei? Quem aqui já mentiu? Só eu, né? Mentiroso. Aí, ó, já quebraram o mandamento. Vai, é que talvez você pense, é feio, vamos erguer a mão, fala que eu menti. Quantos aqui já cobiçaram alguma coisa? E quando a Bíblia diz não cobiçarás, não é aquela ênfase católica, não cobiçarás a mulher do próximo. É a mulher, é o gado, é o trabalho, os bens, o cabelo da irmã Lívia, sem chapinha, você se mata no calor lá para fazer. A bolsa, o carro, tudo. Quem aqui pode dizer, pastor, eu estou tranquilo, nunca cobicei. Daí você cai em outro pecado. Mentira. Então, quem de fato pode dizer que guarda toda a lei? Absolutamente ninguém, ninguém. E qual foi a grande decepção, por exemplo, de Paulo com os Gálatas? Gálatas capítulo 4, versículo 9, Paulo diz assim: mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que eu tenha trabalhado em vão convosco. Olha o que Paulo está dizendo. Eu ensinei para vocês o que é o verdadeiro evangelho. Que em Cristo não tem judeu e grego, não tem guarda o sábado, guarda o domingo, todos somos de Deus. Você não pode colocar nenhuma obrigatoriedade, é esse dia e ponto. Aí Paulo fica decepcionado com aqueles irmãos, porque eu ensinei vocês estão voltando aos rudimentos antigos. Daqui a pouco vocês param de comer carne de porco. Daqui a pouco vocês, começam a fazer tudo aquilo que vocês faziam antigamente. Não, não façam isso. E além do mais, é só eu e você perguntarmos, qual dia de fato a igreja primitiva guardava? O versículo 7, foi isso que nós lemos. Atos 27, no primeiro dia da semana, reunimos-nos a fim de partir o pão. Eu sei que os adventistas vão dizer assim, né? Olha, mas essa questão de guardar o primeiro dia da semana, o dia do descanso, mudou, na verdade, foi com Constantino. Constantino vem no século IV lá, e de fato ele faz o quê? Ele coloca o cristianismo como uma religião oficial do império. E por conta disso, ele muda o sábado para domingo. Primeiro que isso é mentira. Há inúmeros relatos de bem antes do século IV, as pessoas guardarem já o primeiro dia da semana, separarem esse dia para culto a Deus. Há um testemunho histórico, desde a época dos apóstolos, da igreja primitiva, que se guardava o domingo. Tanto é que o Didaquê, que é um livro do ano 100, século I, capítulo 14, ele vai dizer assim: reúna-se no dia do Senhor para partir o pão e agradecer após ter confessado os seus pecados. É basicamente a mesma expressão que nós vemos em Atos, a mesma expressão que nós vemos em Apocalipse. E se você for estudar a fundo um pouco da história da igreja, você vai ver, por exemplo, Epístola de Barnabé no ano 100, Inácio, na Epístola aos Magnésios, você vai ver Plínio falando ali com o imperador Trajano, Justino, mártir. Todos esses homens já mencionavam que a igreja sempre se reuniu depois da ressurreição de Cristo, no primeiro dia da semana. O domingo ficou sendo como o dia do Senhor. E não só isso, a história da igreja depois dos Pentecostes sempre criou dessa forma. Não apenas nos primeiros séculos, mas se você ler a história da igreja, você vai ver Calvino, Spurgeon, Bavinck, até os teólogos não reformados, São Tomás de Aquino, Agostinho, todos eles dão esse testemunho. Mas será que de fato só os iluminados adventistas estão certos? Todo mundo errado, inclusive os apóstolos que não deram a obrigação para que você guardássemos o sábado? Porque o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz que de fato é que você não vê nenhuma menção da obrigatoriedade de guardar o sábado no Novo Testamento. Nós vemos aqui em Atos, que nós lemos aqui, capítulo 20, versículo 7. Você vê Paulo em 1 Coríntios dizendo que as igrejas se reuniam no primeiro dia da semana, inclusive para retirar ofertas. E você vai ver isso também em Apocalipse, falando do dia do Senhor como domingo. Portanto, é isso que a igreja tem feito. É isso que nós temos feito. É isso que nós temos seguido. Não estamos aqui para inventar nada, para descobrir nada, estamos apenas, de fato, seguindo aquilo que nós queremos, segundo a Escritura. E por quê ser o primeiro dia da semana? Primeiro que Jesus Cristo, ele ressuscita no domingo. Ele aparece a Maria Madalena, é no domingo. A observância do domingo pelos cristãos não foi um desvio do mandamento. Não, não é isso, de jeito nenhum. Mas, na verdade, foi o cumprimento. Foi o cumprimento à luz da nova aliança. O domingo, na verdade, o sábado era a sombra das coisas que viriam, e o domingo é apenas a celebração da realidade. O sábado era um símbolo
domingo, e a realidade, como resumiu o teólogo Luiz Berkoff, ele diz assim: a igreja cristã não aboliu o princípio do sábado, mas santificou no primeiro dia o dia da nova criação. Ou seja, nós acreditamos, pastor, mas eu não quero guardar o domingo, quero guardar a segunda. Não tem problema. Não tem problema. O que nós queremos de fato é que o princípio do sábado, ele deve permanecer. Se trabalhar 6 dias e descansar um. Eu falo para os irmãos, tem irmãos que trabalham de segunda a segunda. Eu falo, vocês estão pecando, você tem que parar um dia. Você precisa descansar. Mas eu deixo de ganhar. Sim, deixe de ganhar. Porque é mandamento. Tem que haver descanso. Deus fez isso, Deus ordenou. Então, este princípio, ele é imutável. Agora, não só ter um dia de descanso, mas nós vemos a Escritura, o dia de descanso, de fato, relacionado a cultuar a Deus. Por isso que fazemos domingo, que historicamente sempre foi feito, e a igreja cristã tem seguido esse caminho, e nós acreditamos que, de fato, é o melhor a ser feito. Então, se não há nenhuma obrigatoriedade, sigamos aquilo que nós queremos segundo o Novo Testamento aqui. E segundo e último, para encerrar, põe, por favor. Segundo princípio, desperte da sonolência espiritual. Versículo 7, acompanhe comigo novamente, só que o versículo 7 todo novamente, aí, por favor. No primeiro dia da semana, reunimos-nos a fim de partir o pão. Paulo, que estava para sair, no dia seguinte, falava-lhes e tendo prolongado o seu discurso até a meia-noite. Veja, os crentes, primeiro que eles tinham uma baita de uma alegria de ouvir Paulo. Eles sabiam que não era sempre que o apóstolo estava ali. Então, já que ele estava de passagem, eles ouviam, sabiam que Paulo era um instrumento nas mãos de Deus, provavelmente faziam suas perguntas, tiravam suas dúvidas, porque não sabemos quando iremos vê-lo novamente. Todavia, aquilo que era uma festa, diz a Escritura que se torna em tragédia. Versículo 8 e versículo 9. Havia muitas luzes no aposento, ou no cenáculo, dependendo da sua tradução. Havia muitas luzes no aposento superior, onde estávamos reunidos. Certo jovem, chamado Eutico, estava sentado numa janela. Prolongando Paulo ainda mais o seu sermão, o jovem adormeceu profundamente, vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o ergueram, estava morto. É uma blasfêmia, né? Dormir na pregação do apóstolo Paulo. Eu, pelo menos, quando eu leio isso aqui, me dá até um pouco de paz. Gente, se dormir na pregação de Paulo, você está dormindo na minha aí, eu não fico tão ofendido mais, né? Dormir na dele. Mas veja, o cenário que era um cenário de fato de graça, de estar ali aprendendo, ouvindo o apóstolo, de repente se transforma numa tragédia. Diz que esse jovem caiu do 3º andar. E, de fato, ali também se contava como nós contamos aqui, né? O térreo você não conta como primeiro. É térreo, o que está acima do térreo é o primeiro, segundo e terceiro. Se considerarmos que, olha, pastor, mas as edificações lá, as casas eram um pouco menor. Coloque aí a média, não sei, Divaldo, uns 3,5 mais ou menos, a altura de uma parede normal? Pede ele e fala, 3? 3. Vamos colocar, o pessoal está lá, 2,5, que fosse um pouco menor. Ainda que fosse 2,5, estamos falando aí de uma queda pelo menos de 10 metros de altura. É muita coisa. Ou se for basicamente aquilo que nós temos aqui, 3,5, gente, é um prédio da MRV. Cai lá de cima. É uma queda em tanto. 3º andar, é muita queda. Agora vejam, nesse tempo, de fato não havia janelas de vidro, blindex, como nós temos assim. As janelas, de regra, eram um vão mesmo. Esse jovem provavelmente estava ali, talvez veio de serviço, alguma coisa assim, e de repente cai daquele lugar. E a morte daquele jovem transformou a alegria daquela reunião em tristeza, em angústia. Imagina, cai alguém da cadeira e morre aí. Não, pessoal, vamos continuar o culto. Que jeito? Imagina a tristeza que toma conta dos irmãos. Algumas interpretações a respeito dessa queda de hoje, que é a seguinte, basicamente 2, né? Primeiro diz que ele caiu, mas não morreu. E eu acho muito difícil. Cair de uma altura dessa, de 10, 12 metros e não morrer, é muito complicado. Segundo, morreu, mas Paulo ressuscitou. Porque é basicamente o que acontece aqui. Paulo, ele faz algo mais ou menos parecido com Eliseu e Elias, que de fato também vão diante de uma pessoa, chega lá, ora e a pessoa ressuscita.
Eu creio mais nessa segunda hipótese. Por quê? Primeiro que quem faz o relato que aquele homem estava morto, sabe quem era? Lucas, o médico. Não era qualquer pessoa que chegou lá e morreu. Não, Lucas tinha um conhecimento. De fato, para atestar o óbito, ele chega e diz, não, esse rapaz morreu. E a ressurreição também, ela se harmoniza com o propósito do livro de Atos, que é mostrar que os apóstolos, eles foram tremendamente usados por Deus para realizar milagres, prodígios, sinais. E observação básica, né? O rapaz cai, morre, Paulo vai, ora, ressuscita, e acontece o quê? Vamos para casa. Não, volta para a pregação aí. 38º princípio, põe para frente aí, Jonathan. Assim que continua. Percebeu que nada mudou? Continuou o culto normalmente. E caminhando aqui para o final, veja. Um episódio dramático desse aqui, eu acredito que ele carrega muitas lições espirituais para mim e para você hoje também. O John Stott, quando ele está comentando o livro de Atos, nesse capítulo, ele diz assim: a queda de Eutico é ao mesmo tempo um alerta contra o cansaço espiritual e um testemunho da compaixão de Deus em restaurar os que caem. Nós temos aqui, de fato, uma narrativa que confronta a realidade da maioria dos cristãos. O sono espiritual e a distração para as coisas de Deus. Porque muitos são assim, muitos frequentam a igreja, estão ali, só que a cabeça está longe. Eutico, provavelmente, se vivesse em nossos tempos, estaria no terceiro andar, na janela, mexendo no WhatsApp, no Instagram, não prestou atenção, dormiu, caiu. Esse jovem, ele é a representação da geração presente nos cultos, mas com o coração totalmente longe, porque não se iluda. Vir ao culto é importante? Sem dúvida. Mas é possível você vir a este lugar, mas o seu pensamento já está lá. Quem que vai jogar hoje no Mundial de Clubes? Quem será? Quem que vai pegar o Palmeiras? O que vai acontecer? Nossa, tem que trabalhar amanhã, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E a sua preocupação, que deveria estar em aprender a palavra de Deus, em focar nas coisas sagradas, não, já está lá fora, ou seja, o corpo é presente, mas você está longe. E via de regra, você sabe, na janela é meio que um símbolo da indecisão ali, o cara está na janela, não está nem para dentro, não está nem para fora. Parecido ali com a igreja de Laodiceia, né? Nem quente, nem frio, morno, está no meio. O sono de Eutico, de fato, é a figura da apatia espiritual que acomete muitos crentes. Crentes que não anseiam pela palavra. Crentes que se distraem, que perdem o foco das coisas sagradas por qualquer besteira. E eu digo, não só aqui, irmãos, claro. Nós sabemos que há distrações normais que acontecem, igual eu louvo a Deus pelo monte de crianças que a gente tem, só que você pode ver criança, chama atenção. Eu até semana passada eu falava para os meus filhos, olha, quando vocês estiverem ajudando a mãe de vocês, ficar com as crianças, com os menores, não é para ficar brincando com as crianças lá atrás. Pega no colo, faz alguma coisa, mas o ouvido atento, o tempo todo olhando a pregação, prestando atenção, porque vocês não ajudam sua mãe apenas para distrair as crianças. Vocês ajudam para não causar o tumulto no culto, mas vocês têm que, ao mesmo tempo, tentar entender aquilo que está acontecendo. E pela graça de Deus, louvado seja o Senhor, que a pregação é gravada, você ainda pode levar para sua casa, assistir no YouTube e ouvir outra vez. Calma aí, isso aqui eu não entendi, vou ouvir de novo. Aí você não se alimenta das coisas que são sagradas, não sabe por que você vai desanimando. As tentações parecem que vão ficando maiores, mas eu louvo a Deus que, mesmo com pessoas que fraquejam, que caem, como esse menino aqui, a graça de Deus é restauradora, como diz no versículo 10. Acompanhe comigo novamente, já estamos encerrando. Êxodo 20, versículo 10. Então Paulo desceu, debruçou-se sobre ele, e abraçando-o disse, não vos perturbeis, pois a vida está nele. Veja, o verdadeiro cristianismo, ele não pode ser omisso em confrontar o pecado. Pregadores, pastores, líderes que veem o povo em pecado e por medo não confrontam, estão sendo omissos. Omissos. Todavia, o cristianismo também não pode se omitir em ajudar os irmãos caídos. Porque pregar, esbravejar, pecado, vai para o inferno, isso aqui deve ser feito. Na verdade, essa é a parte mais fácil. E a parte de ajudar, dar assistência àquele que está caído, àquele que tropeçou, porque ele já está sendo envergonhado pelo pecado. As pessoas normalmente já afastam, e nessas horas que a igreja também precisa ser igreja. Quantos aqui, ou não caíram, ou pelo menos testemunharam, olha, fulano era firme na fé lá, caiu por conta de distração, desânimo, influência do mundo, e a igreja precisa ser como Paulo,
ir até essas pessoas, descer até essas pessoas, para quê? Para que se ore, para que a vida seja restaurada. Não é porque a pessoa caiu que vamos, não, esquece. Não é assim que funciona. O cristianismo, ele vai sempre confrontar o erro, mas ele sempre vai esticar a mão dizendo, há uma chance para você. Estamos aqui. Por isso que eu acho um absurdo, nesses quase 20 anos de igreja, eu já vi irmãos e irmãs que caíram em pecados, mas em pecados bem grotescos mesmo. Eu já precisei disciplinar pessoas de um jeito que eu nunca pensei que eu teria que fazer. Precisei ser firme de um jeito que eu nunca pensei que eu teria que ser. Mas ao mesmo tempo, depois de ter feito aquilo que eu fiz, eu sempre disse, mas Deus é um Deus de misericórdia. Se houver arrependimento, nós estamos aqui juntos para juntar os cacos que foram quebrados. Assim a igreja, ela corrige, mas ela também vai lá e abraça. Todos nós temos esse ministério de abraçar os feridos, restaurar os caídos, para que possamos trazer de volta os desanimados. Não podemos, fulano pecou, não, nem dá mais papo. Isso é um absurdo. Uma coisa é a pessoa pecar, outra coisa é a pessoa insistir no erro. Você está lá, vamos, pega firme de novo, ajeita para você. Se a pessoa não quer, realmente não há algo que a gente faça. Daí é jogar pérolas aos porcos. Agora, não podemos, a um primeiro deslize, a um segundo, simplesmente já ignorarmos. Isso é um absurdo. Portanto, se você está na janela, como Eutico, aconselho a ficar para o lado de dentro. É o que a Escritura diz. Se envolva, esteja junto. E se você caiu, como ele caiu, não tenha vergonha em se arrepender e voltar, porque o cristianismo é justamente para esse tipo de pessoa. Aqueles que até caem, mas aqueles que não desistem. Para encerrar, talvez o maior exemplo seja Pedro. Pedro, para mim, é um exemplo de que, de fato, a igreja, ela não deve rejeitar de uma vez aqueles que caíram em pecado. Não deve ir atrás. Lembra Pedro? Diz a Escritura que Pedro anda com Jesus, vê os milagres, está próximo. Aí depois ele nega Jesus 3 vezes. E então diz a Escritura que Pedro, ele volta a pescar. Até Pedro achou que não tinha jeito para ele. Não vou voltar à minha vida antiga. Não tem jeito para mim. Eu conhecendo o mestre, o neguei. Diz a Escritura que ainda assim Jesus vai, Pedro está pescando e o chama de volta. Eu preguei aqui uns domingos passados sobre a queda de Pedro. Lembra o detalhe que eu dei? 2 vezes no Novo Testamento aparece a palavra braseiro. Uma é onde Pedro nega Jesus Cristo. Ele está ali observando Jesus sofrer de longe e diz a Escritura que ali tinha uma fogueira, que a palavra no grego é braseiro. E ali Pedro vai e nega Jesus Cristo. Dias depois, diz a Escritura que Pedro nega, peca, e ele está no mar, e Jesus o chama de volta, e diz a Escritura que quando Jesus o chama, ali estava um braseiro, a mesma palavra, as 2 únicas vezes que é usada essa palavra no Novo Testamento. Jesus estava passando um recado claro para Pedro. Olha, Pedro, você caiu lá? No mesmo lugar que você caiu, eu estou aqui para restaurar. Se houver arrependimento, não há pecado que eu não perdoe. Agora vocês imaginem, Pedro nega Jesus Cristo, e Pedro aquele que tinha dito, né? Mestre, todos podem te negar, eu jamais. Não. Esses daí, João, Tiago, Judas, todos, eu sou diferente. Nega e nega com juramento. Aí depois a Bíblia diz que Jesus perdoa, e 40 dias mais tarde, Pedro vai pregar. Vocês imaginam como que Pedro foi pregar esse dia? Você acha que Pedro foi com o peito estufado, do jeito que ele andava antes? Não, senhor, pregação, Espírito Santo pode tirar uma folga, aqui só eu dou conta. De jeito nenhum. Pedro chega, provavelmente se tivesse um altar, né, igual o nosso aqui, não que você quisesse de um altar, isso aqui é só uma plataforma. Se tivesse uma plataforma como essa aqui, eu imagino Pedro subindo de cabeça baixa, assim, não tinha nem coragem, abrir a Bíblia aqui, sem olhar para frente. Abra comigo lá, irmãos. Aí diz a Escritura que Pedro, sido perdoado, prega. Naquela pregação dele, 3.000 pessoas se convertem. 3. Nunca foi visto algo assim, e nunca veremos. Por quê? Não importa o quão alto tenha sido a nossa queda. Se de fato houver um arrependimento e houver uma igreja que esteja disposto a restaurar essas pessoas, sempre vai haver perdão. Amém, meus irmãos?